Estou lendo um estudo do livro de Provérbios aqui, introdução e lema. O título Provérbios dá nome ao livro tanto em hebraico quanto em português. De Salomão é uma referência a ele como autor principal e maior inspirador desse tipo de literatura em Israel. O hebraico mashal, provérbio, tem na sua raiz o significado de comparação e é usado com referência tanto à alegoria ampliada em Ezequiel 17:2 quanto ao símile colorido de 10:26. É usado também em relação à frase capciosa de 1 Samuel 24:3 ou até com referência ao escárnio, Isaías 14:4 e Abacuque 2:6. A maioria dos ditados deste livro, no entanto, é de comparações no sentido de duas declarações que são postas lado a lado em forma de antítese. Um par contrastante para destacar uma diferença significativa, ou sinônimos, uma repetição poética ou com menos frequência, como uma evolução. Todos são lembrados com facilidade e chegam a ser simplistas, como manchetes de notícias edificantes. Versículo 1 e 2. O propósito da coleção é afirmado com uma lista fascinante de palavras-chave. Sabedoria, no hebraico Hokmah. O termo geral, raramente usado também com o sentido de astuto, 2 Samuel 13:3, mas em Provérbios, sempre com conotação elogiosa. Disciplina, no hebraico musar, quer dizer, uma das maneiras mais difíceis de se conseguir a sabedoria, com implicações de correção, se necessário. Versículo 22:15. Palavras que dão entendimento, o verbo bin, e o substantivo vem da raiz discernir. Essa é a forma em que se capta a realidade de uma situação, distinguindo o que interessa do que é periférico. Versículo 3. O conteúdo dessa instrução e dessa percepção é detalhado e em 4 grandes seções. A sensatez, da raiz sakal, comportar-se de forma sábia, como em 1 Samuel 18:30, é considerada como sucesso e prosperidade, 17:8. Possui a ambiguidade na prudência ou de saber lidar com todas as tentações, Gênesis 3:6, com possibilidades do crescimento, 21:11, que esta frase inclui. Talvez as palavras de Jesus em Lucas 16:8 deem um vislumbre disso. O que é justo, no hebraico Sedek, uma expressão de natureza de Deus, da natureza de Deus. O padrão pelo qual Deus sustenta o mundo, Snait, e muitas vezes ocorre em conexão com justo, Mishpat, uma palavra que tem no uso secular o significado de costume, 1 Samuel 2:13, mas de forma geral é usado mais como um pronunciamento, como o de um juiz, e predominantemente como referente à vontade de Deus. Salmo 19:9 e Salmo 119, passim. Correto, hebraico mesarim, de uma raiz que significa reto, plano, destacando imparcialidade, que demasiadas vezes falta na justiça da época. Versículo 4. Dar prudência aos inexperientes. Prudência no hebraico é ormar, uma palavra que tem a conotação de astuto em escritos anteriores. Josué 9:4. Mas tem um valor um pouco melhor em Provérbios 1:4, 8:5, 8:12. E é contrastada aqui com inexperientes, os quais encontramos com frequência em Salmos 19:7, 119, 130, e em Provérbios, não com a implicação moral de tolo, mas certamente de alguém mal preparado para a vida real, incapaz, ingênuo, quase um bobo. O paralelo jovens destaca e sublinha a inexperiência
e a imprudência que precisa de conhecimento. Da'at, uma palavra que em geral significa informação e experiência acumuladas, possivelmente que know-how e diferente de sabedoria, Eclesiastes 1,16, e de bom senso, uma palavra neutra que descreve a capacidade de planejar coisas para o bem, 2,11, ou para o mal, 12,2. Não se tem em mente somente os inexperientes e jovens. O sábio e o que tem discernimento vão aumentar o seu conhecimento. Leká, uma palavra relacionada a tomar, pegar, sugerindo que o conhecimento deve ser aceito de Deus. Ela está ligada ao processo e não ao conteúdo do aprendizado. Obter a orientação. Obter caná, palavra comumente usada para se referir a comprar. Versículo 4 e 7, comentário. A sessão termina com 4 tópicos a serem estudados e compreendidos. Provérbios, como no versículo 1. Parábolas, o outro único uso da Bíblia, em Abacuque 2,6, sugerem sátira. Ditados dos sábios, que eram amplamente venerados no mundo antigo. E enigmas, perguntas, difíceis ou capciosas. Juízes 14,12, 1 Reis 10,1, ou ditados sombrios, Salmo 78,2. O lema. Versículo 7, o conselho de Provérbios está resumido nesse lema tão conhecido: o temor do Senhor. Irá, como Provérbios vai nos ensinar, não é um pavor aterrador, mas um relacionamento de referência, transparência e obediência que traz força e vida. (14, 26 e 27) e é o fundamento, princípio, Gênesis 1, base e não começo, de uma cosmovisão coerente e digna do título conhecimento. Mas os insensatos abraçam tudo que é contrário a esse relacionamento encorajador e fortalecedor. Eles são classificados em 3 tipos em Provérbios: Quesil, Evilo, como aqui, e Nabal. Mas todos são caracterizados por obstinação e pela determinação insolente de não dar ouvidos à sabedoria dos outros ou à ordem de Deus. Desprezam este verbo. Este verbo resume a sua atitude. Se procurarmos a palavra desprezar numa concordância, vamos descobrir exatamente o tipo de pessoas que Provérbios tem em mente. Esaú, Gênesis 25:34, Micalo, 2 Samuel 6:16, Sambalat, Neemias 2:19, Amã, Esté 3:6. 2. Conselho e advertência do pai. Primeiro, instrução paterna. 1:8 a 19. Versículo 8. Instrução de seu pai. Ensino de sua mãe. Embora o provérbio descreva o mundo do homem com conselhos para o meu filho, filhas são mencionadas somente uma vez. A mãe ocupa um lugar de honra e respeito. A família é uma unidade de importância fundamental para o crescimento, a instrução e a disciplina. Nesse contexto seguro, o jovem em desenvolvimento pode adquirir real adorno e recompensa. Versículo 9. O perigo perene é que a alternativa seja mais atraente e os maus consigam seduzi-lo. Versículo 10. O conselho não ceda fundamentalmente em um elemento típico da sabedoria, a violência cruel deles. Versículo 11. Os seus roubos. Versículo 13. São colocados nos seus devidos lugares e a tolice impensada deles é exposta. Até as aves, versículo 17, conseguem lidar melhor com as suas necessidades do que esses homens que não conseguem entender que armam emboscadas para eles mesmos. Versículo 18, a história só tem confirmado a verdade do versículo 19.
Desde então, ver Lucas 12, 15. 2. O apelo da sabedoria, 1 do 20 ao 33. A sabedoria é personificada, como em 8 do 1 ao 36, acrescentando força dramática a uma súplica urgente por atenção e uma busca séria por conhecimento e pelo temor do Senhor. O apelo é amplo e público nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas e nas portas da cidade, onde os negócios e as questões causavam o encontro das pessoas. Os inexperientes e tolos insensatos se juntam aos zombadores que aparecem em todo o livro de Provérbios como causadores de problemas. Eles são reprovados em virtude do desprezo intencional das ofertas da sabedoria. Versículo 24, 25, 29 e 30. O retrato não é de uma busca angustiante pela verdade fugidia, mas de negligência e da indiferença em relação à declaração aberta da verdade. A busca apavorada subsequente vai ser infrutífera, versículo 28 a 30. Um princípio que pode ser ridicularizado, mas não evitado. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Vou rir-me, zombarei, versículo 26, Salmos 2, 4. Não é uma indiferença cínica a pessoas, mas a vindicação da sabedoria diante da rejeição insolente. O elemento do desprezo ou do escárnio não pode ser eliminado do Antigo Testamento. Salmo 52, 6. E o desejo de fazê-lo pode refletir uma atitude casual em relação à verdade e não à verdadeira caridade. 3. Buscando e encontrando a sabedoria, 2 do 1 ao 22. Versículo 1. Os verbos aceitar, guardar, clamar, procurar são mais do que simples paralelismo da poesia hebraica. Eles sublinham o envolvimento e os esforços necessários tanto para se obter quanto para se reter a sabedoria. A comparação com prata e tesouro destaca a apatia com que tantas vezes tratam as coisas realmente valiosas. Versículo 5. O temor do Senhor, como em 1:7, com a sua reverência e admiração, está ligada ao conhecimento de Deus, visto que Deus revela a sua natureza e propósitos aos que o buscam. Versículo 6. Pois o Senhor é que dá sabedoria. Mais uma vez, como em 1:24, é Deus quem toma a iniciativa. Ele requer dos receptores não habilidade intelectual, mas atitudes morais de retidão, irrepreensibilidade, justiça e fidelidade. Versículo 8. Seus fiéis, no hebraico Hazidim, aqueles que demonstram resed, amor leal para com a aliança, santos na Ara. No Novo Testamento, os santos representam os agioi, que chamam a nossa atenção para a sua natureza separada. A Septuaginta usa agios para traduzir o hebraico kados, que descreve a transcendência de Deus, Isaías 6:3, etc. E quando é aplicado a pessoas, o termo significa o fato de serem separadas para Deus. Quando usado para se referir a coisas, destaca a separação entre o que é santo e o que é profano. Provérbios usa kodos, santo, somente 2 vezes. A Septuaginta traz ágios nas 2 vezes. E codes, santidade, 1 vez. 20:25, consagrar na NVI. Enquanto a Septuaginta traz o verbo agiazo, santificar. No pensamento judaico posterior, a santidade foi identificada mais com a obediência e lealdade à lei, Torá, e menos com pureza e separação cultuais.
Assim, lealdade à lei era a marca oficial dos Hasidim, de quem vieram os fariseus. Portanto, para Provérbios, os Hasidim, NVI fiéis, são os que são leais à sabedoria de Deus. Provérbios usa Hesed, leal à aliança. Leais à sabedoria de Deus, Provérbios Hesed, leais à aliança. Com frequência 3, 3, 11, 17, 14, 22, 16, 6, 19, 22, 20.6, 28, 21, 21, 31, 26. Em textos em que a Septuaginta usa eleemosine, que é misericórdia, significa eleemosine, que significa misericórdia, restringindo-a a um relacionamento interpessoal e não ao relacionamento com Deus. A NVI, em geral, traduz codes no Antigo Testamento por santo. Aquele que é santo, mas não é tão coerente com Hasidim fiel. 2 Samuel 22, 26, fiéis. Salmo 32, 6, piedoso. Salmos 4, 3, santos. Salmos 31, 23, como no caso das bem-aventuranças. Mateus 5, do 3 ao 12. A recompensa, versículo 9, é a recompensa somente para os que já buscam essas qualidades morais. Mateus 13, 12. A poesia abre o leque das nuances do prazer, da segurança e da orientação. Versículo 10, 11. Versículo 12. O livrará apresenta mais um comentário penetrante acerca do mal, com o seu prazer e sua maldade particulares. Versículo 14 é a forma em que o mal torce coisas boas, transformando-as em coisas más. Provérbios destaca muitos exemplos. Versículo 6, 12, 13, comentário. Versículo 16. Ela também o livrará da mulher imoral. Essa é a primeira de várias advertências contra a mulher imoral. E a pervertida, as duas palavras são usadas em geral como referência aos estrangeiros ou forasteiros. Deuteronômio 14, 21 e 1 Reis 11, 1. Mas quando usadas no feminino, como aqui, provavelmente significam apartada do marido, adúltera. Ela é uma estrangeira também porque não alega ter direito à afeição ou à atenção dos que ela seduz. A referência àquele que desde a juventude foi seu companheiro reforçaria esse ponto de vista, e a aliança esquecida seria uma referência aos votos de casamento da lei e da aliança. Êxodo 20, 14. Menos provável é o ponto de vista que vê nesse texto uma censura à infidelidade religiosa. A degeneração pessoal, versículo 18 e 19, que segue a promiscuidade sexual, é destacada fortemente como um castigo, sem dúvida ignorado com frequência naquela época como hoje, mas que continua um fato moral, mesmo se desconsiderado. Versículo 7, 24 ao 27 e comentário. O versículo 20 nos apresenta os benefícios da sabedoria. Andar caracteriza a perspectiva que o Antigo Testamento tem da vida piedosa. É o progresso na companhia dos homens de bem, nas veredas dos justos, com vantagens e desvantagens características habitarão, serão eliminados. 21, 22. Seria ingênuo descartar essa avaliação simples como não realista ou considerá-la uma perspectiva materialista antiquada da vida. Independentemente do que o Novo Testamento acrescente em termos de considerações de natureza menos material, ainda há evidências contundentes de que, em geral, a integridade rende mais do que o engano e a justiça, mais do que a maldade até mesmo em termos humanos. O fato de que isso possa se tornar uma motivação imprópria não é razão para que se negue o princípio, e vamos encontrá-lo em todo o livro de Provérbios. 4. As expressões da sabedoria, 3, do 1 ao 35.
As recompensas da sabedoria e do temor do Senhor têm grande importância nessa descrição de como o ensino sábio do Pai se expressa na prática. As bênçãos são diversas e incidentais. Este é o famoso paradoxo hedonista, segundo o qual o prazer e o bem-estar não vêm ao serem buscados, mas ocorrem incidentalmente na busca de algum outro valor. Prolongarão a sua vida. Prosperidade, versículo 2, saúde e vigor, versículo 8, felicidade, versículo 13. Segurança, versículo 24, como também coisas mais palpáveis como celeiros plenamente cheios, versículo 10, e favor de Deus e dos homens e boa reputação. A expressão e realização prática da sabedoria requerem lealdade e determinação, versículo 3, confiança, versículo 5, e humildade, versículo 7. 3:5, confie no Senhor. O segredo do sábio está em confiar no Senhor. Essa confiança deve ser total e sincera, de todo o coração, e ser manifestada em todos os seus caminhos. Uma exortação contra a piedade de meio expediente que confia no próprio entendimento, quando os caminhos são aparentemente conhecidos. Reconhecer o Senhor, versículo 6. O verbo comum para conhecer, como em 1.2, não é mera concordância, mas a percepção pessoal da existência e presença de Deus, que conduz à obediência e ao louvor. Salmos 100.3. Jeremias 31:34. Ele endireitará suas veredas. É mais uma vez recompensa somente para aqueles que querem o que é direito. Endireitar ocorre novamente como tal recompensa em 11:5, 15:21, Isaías 45:13. Versículo 9. Honre o Senhor, as exigências sacrificiais de Êxodo 23:19 e Deuteronômio 26:9-11. Eram exemplos de honra e respeito apropriados. No hebraico, kabad, como em Êxodo 20:12. A maneira em que tratamos as nossas posses pode ser formal ou cerimonial, mas pode ser também uma expressão de nossa alta estima por Deus. É a motivação que conta. Marcos 12:41 a 44, 2 Coríntios 9:7. Versículo 11. A disciplina do Senhor faz parte da vida de quem teme a Deus, assim como os celeiros cheios. Versículo 10. E é uma marca do amor e do caminho nesse relacionamento, como destaca a citação em Hebreus 12:5. O elogio da sabedoria, versículo 3 a 20, celebra o fato de que ela é apropriada tanto para o homem como para Deus. Para o homem, ela é a árvore que dá vida, versículo 18. Em Provérbios, como no Antigo Testamento em geral, isso inclui mais do que a longevidade. É uma metáfora da qualidade e da realização da vida, 19:23. Em um símbolo de crescimento, vício e fertilidade. No Senhor podemos ver a sabedoria na sua obra da criação. Terra, céus, fontes profundas não precisam ser forçadas a representar uma cosmologia de 3 níveis. Para os antigos, como para Paulo, Romanos 1:20, e muitos cientistas modernos, ou os habitantes celestiais, Apocalipse 4:11, a criação pode até resistir à descrição exata e mesmo assim despertar louvor. No cotidiano, a sensatez e o equilíbrio influenciam atitudes e ações tanto na intenção ampliada quanto no ato específico. Você seguirá o seu caminho em segurança. Expressa uma metáfora conhecida do Antigo Testamento. A vida temente a Deus é um progresso constante, um estilo de vida característico. O mesmo ocorre com o contrário, o caminho dos maus, que não precisa ser transtornado pela calamidade repentina. Visto que o resultado está nas mãos do Senhor, essa confiança é demonstrada por meio de uma vida reta e ponderada, um relacionamento honesto com o seu próximo, em que não há necessidade para se ter inveja daqueles cujos atalhos de violência, zombaria ou tolice
vão dar apenas em desgraça.